Olá, meus queridos alunos. Aqui é a professora Simone Vec e hoje darei orientações para a resolução das atividades do PET avaliativo, o último PET do ano. É necessário que vocês desenvolvam as atividades e nos encaminhem para que a gente possa fechar a carga horária anual de vocês para que vocês tenham aprovação neste ano, ok? Principalmente os meninos do terceiro ano do colegial, vocês, né, que precisarão do diploma de conclusão do ensino médio para poder fazer o Enem, as provas de vestibulares e as atividades que vocês desenvolverão a partir do próximo ano. Então, vamos começar lendo aqui o texto que está destacado em amarelo. Para encerrar o nosso ano letivo, é hora de resolver algumas questões que tratam das compreensões mais importantes que você construiu nesse período em cada componente curricular. Realize as questões com bastante atenção, pois elas servirão para que os seus professores possam planejar um próximo ano que lhe proporcione ampliar ainda mais o seu aprendizado. No caso dos meninos do terceiro, para fechar, né, o conteúdo e o aprendizado. Vamos às atividades. No PET 1, estudamos dois gêneros muito importantes, a notícia e a charge. Vamos resolver algumas questões sobre eles. Texto 1, que é uma questão do Enem de 2016. Fraudador é preso por emitir atestados com erro de português. Mais um erro de português leva um criminoso às mãos da polícia. Desde 2003, MOP, de 37 anos, administrava a empresa MM, que falsificava boletins de ocorrência, carteiras profissionais e atestados de óbito, tudo para anular multas de trânsito. Amparado pela documentação fajuta de MOP, um motorista poderia alegar às juntas administrativas de recursos de infração que ultrapassou o limite de velocidade para levar uma parente que passou mal e morreu a caminho do hospital. O esquema funcionou até setembro, quando MOP foi indiciado. Atropelara a gramática. Havia emitido, por exemplo, um atestado de abril do ano passado em que estava escrito aneurisma cerebral, com L no lugar de R, e insuficiência múltipla dos órgãos, com L desnecessário em insuficiência. Além do fato de a expressão médica adequada ser falência múltipla de órgãos. MOP foi indiciado pela segunda Delegacia de Divisão de Crimes de Trânsito. Na casa do acusado, em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, a polícia encontrou um computador com modelos de documentos. Então, agora vamos aqui analisar a questão, né? O texto apresentado trata da prisão de um fraudador que emitia documentos com erro de escrita. Tendo em vista o assunto, a organização, bem como os recursos linguísticos, depreende-se que esse texto é um ou uma. Letra A, conto, porque discute problemáticas existenciais e sociais de um fraudador. Letra B, notícia, porque relata fatos que resultaram no indiciamento de um fraudador. Letra C, crônica, porque narra o imprevisto que levou a polícia a prender um fraudador. D, editorial, porque opina sobre aspectos linguísticos dos documentos redigidos por um fraudador. E letra E, uma piada, porque narra o fato engraçado de um fraudador. Justifique sua resposta descrevendo as características do gênero que você acha que é o do texto. Então, olha aqui, para resolver essa questão, nós temos que verificar o enunciado, tá? Olha aqui na atividade. PET 1, estudamos dois gêneros muito importantes, a notícia e a charge. Então, aqui já dá uma dica. Então, se nós estudamos a notícia e a charge, esse texto só pode ser uma notícia ou uma charge. Então, já temos, eliminamos três questões aí, né? Três alternativas. Então, olha lá. Quais são as características da notícia? É um texto informativo, descritivo e narrativo, curto, veiculado nos meios de comunicação, né?
que é o jornal, revista, televisão. Tem uma linguagem formal, clara e objetiva, em terceira pessoa, narrado em terceira pessoa, narra fatos reais e atuais do cotidiano, ok? E a charge? A charge retrata a atualidade, contexto verbal e não verbal, ou seja, com palavras e imagens. É uma crítica carregada de ironia que reflete situações do cotidiano. Então, a partir dessas características, vocês vão analisar esse texto, identificar que gênero textual é, escolher a alternativa correta e justificar a resposta com as características que fizeram vocês detectar que tipo de gênero é, ok? Então tá bem fácil essa, né? Vamos para a segunda questão relativa ao PET 2, né? No PET 2, interpretamos diversos textos e vimos como é importante desenvolvermos as habilidades de interpretação. Vamos ler o texto. Leia o texto abaixo e responda. De junho de 1889. Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais velhos. Conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem pode crer que não terá nunca uma das mais profundas sensações da vida, igual ou quase igual a que dá à vista das ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, boba, né? Mas a recomposição do instinto, do que foi passado, do que foi acabado. A revivência do passado. Então, reviver o passado é buscar na memória, né? Então, vamos lá. O jornal impresso é parte integrante do que hoje se compreende por tecnologias de informação e comunicação. Nesse texto, o jornal é reconhecido como um objeto de devoção pessoal, elemento da afirmação da cultura, instrumento de reconstrução da memória, ferramenta de investigação do ser humano, veículo de produção de fatos da realidade. Ok? Então, eu destaquei em amarelo aqui, revivência do passado, que tem a ver com a memória, que já dá uma dica aí de qual alternativa descreve aqui o jornal, ok? Então, agora vamos para a terceira questão. Analise as afirmativas sobre o modernismo brasileiro. Frase 1. Tem como marco inicial a Semana da Arte Moderna em 1922. 2. O objetivo era renovar o ambiente artístico-cultural. 3. Unir artistas de vários segmentos. 4. Tinha o objetivo de retratar somente os índios devido ao viés nacionalista. Responda a alternativa que lista os itens corretos em relação ao modernismo. Na atividade de recuperação do PET 7, eu fiz um resumo, tá, sobre as características das 3 fases do modernismo, que foi na semana anterior que vocês receberam. Dá uma olhada lá, dá uma lida nas características das 3 fases do modernismo, que vocês vão conseguir responder essa questão, ok? Agora vamos para a atividade 4, tá? Referente ao PET 5. No PET 5, demos ênfase a 2 gêneros textuais muito comuns em provas e concursos, as charges e as tirinhas. Para relembrar mais detalhes do conteúdo, volte lá no PET 5. Então, no PET 5 de vocês, tem falando sobre a charge e as tirinhas e atividades também para vocês relembrarem. Então, vamos ler a tirinha aqui. Amor, nosso relacionamento tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Claro. E aí ele vai para o computador, dá um like, né, curtir a foto da namorada, da esposa, ok? Então, qual é a questão aqui? Explique o sentido construído na tirinha. Então, aqui, a gente pode analisar sobre 2 aspectos. Primeiro, o sentido, né, o duplo sentido dado à palavra curtir. Para a namorada, é um sentido. Ela deu um sentido à palavra curtir. E para o namorado, ele interpretou um outro sentido da palavra curtir. Ou seja,
Então, ela tem o quê? Dois significados, dois sentidos distintos aí, e cada um interpretou da sua forma. Vocês vão descrever com as suas palavras. E aqui também tem uma crítica, né? Com relação aos relacionamentos atuais, que as pessoas elas se relacionam mais virtualmente pelas redes sociais do que pessoalmente, né? Fisicamente. Então, vocês podem comentar essas duas perspectivas com as palavras de vocês, ok? Vamos agora para a quarta questão. Leia a charge abaixo. Temos duas menininhas em frente de uma balança, né? A primeira menina fala: cuidado, não pise nisso. Por quê? Minha mãe pisa aí e começa a chorar, tá? Então, por que que as pessoas quando sobem na balança choram, né? E a menininha alertou a amiga que ela poderia ficar triste e chorar. Então, vamos ler. A charge retrata um comportamento recorrente nos dias atuais: a insatisfação das pessoas com o peso. Existe um padrão de corpo estabelecido pela sociedade e muitas pessoas sentem-se na obrigação de segui-lo. Que padrão que é esse, né? Escreva um texto em que você fale das consequências de seguir um padrão. Além disso, você deve falar também sobre algumas estratégias para que possamos diminuir a gordofobia na nossa sociedade. O que seria a gordofobia? Fobia é aversão, medo, gordo ao gordo, ou seja, aversão ao gordo, preconceito, na verdade, né? Então, junto com o link dessa aula, eu estou encaminhando um vídeo que fala sobre o tema, né, da obesidade, que acaba sendo um problema de saúde pública, né? Visto que hoje já passamos de mais de 50% da população mundial tem o problema de obesidade, que causa tanto problemas físicos como psicológicos, né? Problemas de saúde, como problemas de traumas nas pessoas. Então, nesse vídeo, vai comentar sobre isso, aí vocês vão defender aqui uma tese, um posicionamento com relação a esse assunto, vão usar argumentos para defender sua tese e, no final, vão fazer uma sugestão de uma intervenção para resolver esse problema. Então, vocês vão fazer aqui uma redação, já vão treinar para o Enem, porque esse pode ser um tema provável, ok? Então, vamos para a próxima questão. Estamos chegando ao fim do plano de estudo tutorado avaliativo. Dessa vez, vamos retomar o que estudamos nos PET 6 e 7. Neles, falamos sobre a terceira fase do modernismo brasileiro, principalmente sobre a geração de 45. Questão 6. Observe as afirmações sobre a geração de 45. Número 1. Surgiu com a revista Orfeu, em 1947. Seu contexto histórico era a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, o período foi da redemocratização do país e da era Vargas. 4. O estilo formal, marcado pela metrificação, era valorizado. E quinta, o movimento moderno das artes buscava criticar a sociedade. Assinale a alternativa que aborda as afirmações corretas sobre a geração de 45. Tá? Então, vocês vão escolher qual dessas afirmações estão corretas. E aí, recorram ao resumo sobre as gerações, as 3 gerações do modernismo que eu mandei na última aula, no link da última aula, ok? Bem, aqui concluímos as atividades do PET avaliativo que vocês devem desenvolver e nos encaminhar, ok? Vou ficar aguardando o retorno das atividades. E após desenvolver as atividades, vocês vão fazer uma autoavaliação, tá? Autoavaliação é o quê? Uma avaliação de si mesmo. Cada um vai avaliar o seu aprendizado, o que você conseguiu aprender durante este ano com as aulas à distância, ok? Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos, habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque um X, sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. Vamos ver aqui as afirmativas. Consigo resolver questões de interpretação de texto
inclusive identificando as mensagens implícitas, oculto, né? Sim, você consegue, em parte ou não. Aí vocês vão marcar um xizinho de acordo com o desenvolvimento de vocês. Segunda afirmativa, compreendo que há diversas manifestações e escolas literárias que nós estudamos ao longo dos 7 PETs? Sim, em parte ou não. Aí vocês vão marcar como que vocês estão aí no conhecimento. Terceira afirmativa, reconheço o que é o modernismo e suas características? Sim, em parte ou não. Quarta afirmativa, identifico o que é uma notícia? Sim, em parte ou não. Segundo quadro, afirmativa. Identifico a diferença entre a charge e a tirinha? Sim, em parte ou não. E a última afirmativa, consigo utilizar habilidades necessárias para a produção de textos? Consigo desenvolver uma redação? Então é isso, galera. Agradeço a companhia de vocês nessas semanas. Encerramos aqui o nosso ciclo letivo, que foi bem diferente do normal. Espero que o nosso esforço tenha chegado aí em vocês. Desejo um 2021 de mais aprendizado nesse novo momento, após o encerramento de sua vida escolar. Um abraço para vocês. Gente, eu desejo um feliz final de ano, um 2021 cheio de realizações, que vocês consigam se sair muito bem na prova do Enem, consigam fazer vários vestibulares, deem continuidade ao estudo, que é muito importante para vocês desenvolverem intelectualmente, profissionalmente e até pessoalmente, né, com muitos aprendizados. E eu estou com muita saudade e para mim o sucesso de vocês é o meu sucesso também, ok? Um beijão no coração de vocês e até breve, se Deus quiser. Beijão.